Uma nação emblemática no coração do Oriente Médio, a Arábia Saudita não para de multiplicar seus projetos, muitas vezes sendo manchete por sua ambição. Gigantesco em tamanho, na vanguarda da arquitetura e indo cada vez mais longe em termos de tecnologia, o país parece não ter limites. Cada vez mais perguntas estão sendo feitas. Quais são as suas motivações? Como o país implementa esses projetos faraônicos? Eles são realmente viáveis? É isso que veremos neste vídeo. Vamos voltar um pouco no tempo. Os projetos faraônicos começaram a se multiplicar com o Plano Saudi Vision 2030, proposto por Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro e vice-primeiro-ministro da Arábia Saudita. Criado pelo governo saudita em 2016, tem como objetivo desenvolver o país. Supervisionado por um grupo de pessoas empregadas sob a égide do Centro Nacional de Medição de Desempenho, da Unidade de Entrega e do Escritório de Gerenciamento de Projetos do Conselho de Assuntos Econômicos e Desenvolvimento, o programa foi projetado e lançado em 24 agências governamentais. O principal objetivo é afastar o país da dependência do petróleo por meio da diversificação de sua economia. Em 2014, o país enfrentou dificuldades orçamentárias devido à queda acentuada nos preços do petróleo e foi necessário encontrar soluções. Antes da implementação deste plano, 90% da receita pública do país vinha do petróleo e agora representa de 30% a 40% do produto interno bruto real da Arábia Saudita. Mas isso não é tudo. O país também quer melhorar a sua competitividade. O Plano Saudi Vision 2030 se baseia em 3 pilares: tornar o país o coração do mundo árabe e islâmico, tornar-se uma potência global de investimentos e transformar a posição do país em um centro que liga o supercontinente da Afro-Eurásia. O projeto está dividido em 3 fases de 5 anos. Cada fase contribuirá para a realização de uma série de projetos e metas que colocarão o país no caminho do sucesso do Plano Saudi Vision 2030. Para financiar os projetos e facilitar o cumprimento das metas, o príncipe anunciou em janeiro de 2016 que seria realizado um IPO da empresa de hidrocarbonetos Saudi Aramco. No entanto, apenas 5% da empresa será tornada pública. Em 2016, o relatório sobre a Arábia Saudita no Fundo Monetário Internacional foi publicado alguns meses após o anúncio do Plano Saudi Vision 2030. Ele explicou que o déficit orçamentário da economia saudita continuava diminuindo e alertou que o país corria o risco de não ter mais uma moeda estrangeira de reserva dentro de 5 anos. Posteriormente, o projeto continuou a atrair atenção. Ao mesmo tempo, vários jornalistas criticaram o projeto por ser ambicioso demais. O projeto continuou atraindo atenções, observando que o crescimento não petrolífero havia sido insuficiente até o momento e, portanto, ameaçava a implementação bem-sucedida do plano. As desvantagens estruturais do país são destacadas, como instituições fracas e grandes lacunas de habilidades na demanda por mão de obra, mas também os pontos fracos do sistema educacional. Tudo isso prejudica as perspectivas de crescimento do país. É necessário que haja desenvolvimento econômico e político. No entanto, nenhuma mudança política parece estar em pauta. O país também foi atingido por uma crise financeira devido ao coronavírus e à queda nos preços do petróleo. No entanto, ao longo dos anos, o país, e em particular sua política, tem sido alvo de críticas crescentes. Os direitos humanos, os direitos das mulheres e a falta de consideração pela natureza são frequentemente destacados. Mas um elemento realmente abalou as coisas: o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. Assassinado na embaixada da Arábia Saudita na Turquia, o país foi implicado no assunto. Ele havia criticado o governo e o príncipe herdeiro em várias ocasiões. Pouco tempo depois, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita organizou seu fórum anual de Iniciativa de Investimento Futuro. Entretanto, a controvérsia e as tensões foram tantas que muitas empresas decidiram não participar da conferência. E grandes jornais como New York Times e Financial Times se retiraram como parceiros. Em um momento em que o país está confiando no turismo como uma das formas de sair de sua dependência do petróleo, as tensões estão tão altas que Richard Branson, o empresário britânico, está abandonando o barco. Ele deveria liderar 2 grandes projetos turísticos planejados pelo governo saudita ao longo do Mar Vermelho, mas está suspendendo sua função de consultor e as discussões com o governo saudita sobre o investimento na empresa aeroespacial Virgin Galactic, da qual é proprietário. Isso tem um impacto real sobre 2 grandes projetos, um dos quais é o NEOM,
uma megalópole que promete ser uma inovação tecnológica, sustentabilidade ambiental e prosperidade econômica. Mas apesar das tensões e dos atrasos, ela está realmente sendo construída. Como você deve ter percebido, o projeto se concentra no turismo. Ao multiplicar o número de edifícios grandiosos e exclusivos, o país espera atrair mais turistas, o que é um fator fundamental para diversificar sua economia. E o país ainda tem a vantagem de ter 2 mesquitas sagradas, o que coloca o reino no centro do mundo árabe e islâmico. Para atrair turistas, a Arábia Saudita também está planejando desenvolver seu setor de entretenimento. Em 2016, mais de 2 bilhões de dólares foram investidos pelo governo. Isso possibilitou a construção de vários complexos esportivos e culturais, além de cinemas e palcos de música. Uma revolução para um país que não via um novo cinema há 35 anos. E essa não é a única reviravolta, pois as mulheres também estão vendo seus direitos evoluírem ao poderem participar de certos eventos culturais e esportivos que antes eram proibidos para elas. Em 2017, por exemplo, as mulheres puderam entrar no estádio internacional King Fahd pela primeira vez. Um ano depois, elas puderam começar a participar de várias atividades esportivas e artísticas. Para destacar a atratividade do país, artistas de renome internacional, como David Guetta, foram convidados a se apresentar. Depois, em 2019, a Arábia Saudita suspendeu as restrições de viagens para mulheres e elas também podem agora dirigir. Se a Arábia Saudita também quer diversificar sua economia, isso se deve a uma tendência ecológica. Em um momento em que a mudança climática está cada vez mais presente em nosso mundo, o país sente que as condições globais de investimento estão mudando fundamentalmente. Mesmo que não deseje reduzir a produção de combustíveis fósseis, o país sabe que deve evitar apostar tudo em um ativo potencialmente obsoleto, como o petróleo. Também está usando seu poder de investimento para criar uma economia mais diversificada e sustentável. O país está estrategicamente localizado entre a África, a Ásia e a Europa. Portanto, deseja usar essa localização estratégica para fortalecer o seu papel como uma força motriz no cenário internacional. Várias organizações internacionais estão trabalhando nos diversos projetos do país, porque ele entendeu que para diversificar sua economia e prosperar, precisa de uma sociedade dinâmica. Isso requer infraestrutura, mas também a criação de oportunidades econômicas para empreendedores, desde pequenas empresas até grandes corporações. A Arábia Saudita está particularmente interessada em atrair empresas internacionais, mas muitas delas deixaram o país após o assassinato do jornalista. E o país entrou em turbulência em 2022, após o assassinato de um ativista da tribo White, que se opôs ao Projeto Neon. O príncipe herdeiro contratou uma empresa americana de relações públicas e comunicações para conter os aspectos negativos que o cercavam e seus projetos. O país assinou um contrato no valor de 1,7 milhões de dólares, apesar da crise do Covid-19. Muitas pessoas pensam que este é o fim dos projetos ambiciosos da Arábia Saudita. Mas as infraestruturas estão começando a surgir, como o Neom. E novos projetos estão sendo revelados. Por exemplo, em maio de 2023, o projeto Mukaab viu a luz do dia. Esse edifício em forma de cubo cobre uma área de 19 km². O objetivo desta estrutura em evolução e de vanguarda é atrair turistas e tornar o Riad o principal destino imersivo do mundo. Se for adiante, se tornará o maior centro urbano moderno do mundo, abrigando museus, uma casa de ópera, um teatro, salas de concerto, galerias de arte e uma universidade, além de centenas de milhares de residências. Estima-se que o projeto custará 800 bilhões de dólares, com um complexo de 3 hotéis de luxos construídos nas montanhas. 6 meses depois, descobrimos Leija, um complexo de 3 hotéis de luxo construídos nas montanhas, localizado no noroeste do país. Agora você pode ver por que a Arábia Saudita vem multiplicando seus projetos faraônicos. O país está contando com o turismo e o mercado internacional para lhe trazer um futuro brilhante, com ou sem petróleo. Se concentra na infraestrutura para atrair turistas em potencial e empresas internacionais. Apesar dos atrasos e das preocupações financeiras, os projetos se multiplicam e começam a sair do papel. Mas será que isso será suficiente para fazer o país brilhar e ver os projetos se tornarem realidade? Ficaremos de olho sobre os avanços tecnológicos nos próximos meses e anos.